Quão difícil é criar do zero um objeto comum como uma torradeira de $6? Para uma pessoa, é impossível, como Thomas Thwaites descobriu da pior forma. Ele minerou minério e o fundiu sozinho. Ele derreteu seu próprio plástico e fez seus próprios moldes. 9 meses e $2.000 depois, o processo não estava indo bem. Thwaites pensou que, se uma torradeira custava $6, devia ser simples. Mas, quando ele a abriu, ficou chocado ao descobrir que ela era composta por mais de 400 componentes vindos de todas as partes do mundo. O níquel foi extraído na Rússia e refinado no sul da Finlândia. O cobre veio provavelmente do Chile e foi processado nos Estados Unidos ou China. O minério de ferro veio do Brasil e deve ter virado aço a milhares de quilômetros. Centenas de engenheiros, designers, químicos e outros especialistas precisaram desenvolver cada um dos 400 componentes. Eles estão em vários continentes, falam idiomas e têm culturas distintas. Milhares de anos de desenvolvimento tecnológico, recursos disputados em guerras e logística de transporte global se uniram só para que você pudesse torrar um pão. Eu venho projetando produtos físicos há 15 anos. Agora vou mostrar para você os custos ocultos que esses objetos carregam e como pedras e lama tiradas do chão, milagrosamente, se transformaram nos objetos da sua vida. Agora, uma torradeira de $6 esconde 400 peças, e algo que é só uma peça, como esse garfo de plástico. Ele é vendido por 3 centavos, então deve ser simples, certo? Errado. O molde de aço para produzir isso deve custar mais de $100.000, enquanto a prensa de injeção de 600 toneladas pode valer 5 vezes mais. Objetos simples e baratos exigem sistemas mais complexos por trás deles. Todo ano, 40 bilhões de garfos de plástico são produzidos, exigindo os melhores especialistas em manufatura do mundo. Só para você ter uma ideia, no tempo que levei para terminar de dizer essa última frase, outros 9.000 garfos de plástico acabaram de surgir. Mesmo ignorando a complexidade de fabricar nessa escala, o desafio já começa com o próprio plástico. Este garfo se originou do petróleo bruto. Produtores precisaram perfurar quilômetros no subsolo para extraí-lo. Esse processo é muito perigoso. Aliás, incêndios e explosões não são nada incomuns. Só nos Estados Unidos, houve 479 mortes relacionadas à extração de petróleo entre 2014 e 2019. Quando o petróleo falta, não é segredo que os países brigam por ele. Esse garfo de plástico depende disso. Voltaremos à geopolítica em breve, mas agora vamos focar na produção de petróleo. O petróleo é enviado para uma refinaria, onde é fervido até se transformar em vapor. E a partir daí, os vapores passam por um processo conhecido como craqueamento a vapor. Ele é aquecido rapidamente até 850 graus Celsius, por apenas 1/10 de segundo, para quebrar as moléculas maiores em olefinas menores. É fundamental resfriar rapidamente a mistura de gases, senão ela se degrada rápido. Através do uso de aditivos químicos e de um processo de purificação realmente complicado, o plástico é transformado nessas pequenos pellets chamadas de nurdles. E sim, é assim mesmo que elas são chamadas, nurdles. Chegar a esse ponto exigiu a criação das próprias pelotas de plástico, usando químicas e máquinas avançadas que especialistas só dominaram nas últimas décadas. Para comparar, a fabricação de metais existe desde cerca de 1200 a.C. Pense em tudo isso da próxima vez que você usar um garfo de plástico por 5 minutos e depois jogá-lo no lixo. Mas ter as matérias-primas é só o começo. Depois vem a fabricação e o aperfeiçoamento sem fim. Eu mesmo já projetei pequenos utensílios plásticos, como um garfo, e levamos 6 meses apenas para finalizar o design para a produção. Eu sei que parece lento, mas no desenvolvimento de produtos isso é muito rápido. Nada ilustra melhor o processo iterativo que a lata de alumínio, que pode levar séculos para evoluir. Quase 200 bilhões de latas são fabricadas todos os anos. Você poderia encher esta sala inteira com latas em apenas 10 segundos no ritmo atual de produção. Cada detalhe desse design foi debatido, até mesmo o formato. Bill Hamrick tem um vídeo fantástico onde ele fala sobre como até mesmo o formato da lata não era óbvio no começo. Tipo, por que é um cilindro? Por que não uma esfera ou um cubo?
Bem, uma esfera usa menos metal e não tem cantos, portanto não tem pontos fracos, mas ela rola da mesa, não empilha de forma eficiente e seria um pesadelo para fabricar. Um formato de paralelepípedo empilharia sem desperdício, mas Bill Hamrick diz que cada canto é um ponto fraco, exigindo material mais grosso e caro. Além disso, seria estranho beber nele. O cilindro é o melhor compromisso. Ele tem 91% de eficiência de empilhamento. É fácil de beber, não rola da mesa quando está em pé e tem significativamente menos pontos de tensão. Só chegar a esse formato cilíndrico exigiu muita reflexão. Hoje, as latas de alumínio começam como um disco plano. Ela tem só 0,1 milímetro de espessura, equivalente a de uma capa de revista. O disco plano é moldado em um copo raso e depois gradualmente esticado, elevando as paredes em várias etapas. Depois, eles adicionam uma cúpula ao fundo da lata para dar ainda mais estrutura e resistência. Todo o processo, desde um disco plano até uma lata formada, acontece em apenas 1/7 de segundo. Depois disso, o gargalo em degraus é inserido em 11 pequenos passos, oferecendo mais estrutura. Com o tempo, os fabricantes reduziram o tamanho das tampas das latas. Reduzir milímetros do diâmetro da parte superior da lata permitiu que os fabricantes usassem 20% menos alumínio para fabricar uma única lata. De acordo com Hamrick, essa redução de 6 milímetros no tamanho economiza pelo menos 90 milhões de quilos de alumínio por ano. Isso formaria um cubo sólido de 32 metros de largura. Aqui está uma referência de escala. Outro motivo pelo qual as paredes da lata podem ser tão finas quanto algumas folhas de papel é porque o conteúdo está sob pressão. É mais ou menos como quando você enche um balão. Quanto mais você enche, mais rígido o balão fica, mesmo com a parede afinando ao inflar. É por isso que você pode literalmente ficar em cima de uma lata cheia e ela não vai quebrar, mas você pode facilmente amassar uma lata vazia como se não fosse nada. Outro desafio para projetistas e engenheiros foi que muitos líquidos em latas de bebidas são altamente ácidos. Sem proteção, uma lata de Coca-Cola pode corroer o alumínio e abrir um buraco em 3 dias. Um revestimento plástico é aplicado dentro de cada lata para evitar corrosão. E como você deve lembrar, o plástico é extremamente complexo de produzir. Desenvolver revestimentos plásticos resistentes a substâncias corrosivas, como refrigerantes e energéticos, leva meses. Há mais de 15 mil revestimentos plásticos personalizados para todos os tipos de bebida. Selar um recipiente já é difícil, mas abri-lo depois é ainda mais complicado. As primeiras latas exigiam um abridor do tipo Church Key. Você perfurava uma extremidade para beber e depois a outra para ventilar. Funcionava, mas toda a vantagem da lata era tornar as bebidas portáteis. Ter uma embalagem que você pode levar para qualquer lugar perde o valor quando você precisa lembrar de carregar uma ferramenta extra só para abri-la. Em um piquenique de família, Ermal Freis esqueceu o abridor em casa. Então, ele tentou abrir uma lata usando o para-choque do carro, ou pelo menos é isso que a história conta. Quando finalmente conseguiu abrir, a bebida espirrou para todo lado e fez uma bagunça cheia de espuma. Ermal ficou de saco cheio. Então, algumas noites depois, ele teve uma ideia para um modelo de lingueta de abertura. Não precisava de nenhuma ferramenta, era só levantar e puxar. Após 4 anos de desenvolvimento, ele recebeu a patente do modelo de lingueta de abertura. Mas isso logo gerou um novo problema. As pessoas arrancavam a aba e jogavam no chão. Praias e parques tinham muitas abas de metal afiadas. Peixes e outros animais as engoliam e banhistas cortavam os pés nelas. Era um grande problema ambiental. No final dos anos 1970 bilhões de latas eram fabricadas todos os anos, o que significava bilhões de abas soltas. As pessoas estavam ficando de saco cheio. Então, por volta de 1960, a cervejaria Coors desenvolveu a aba que vemos hoje em dia, que fica presa à lata. Mais uma vez, isso parece simples, mas eu garanto, não é. A abertura é feita para rasgar com força exata, fácil para um dedo, mas resistente ao transporte e empilhamento. Se você errar esse equilíbrio, ou você não consegue abrir, ou milhares delas estouram acidentalmente durante o transporte. Não me entenda mal, não é um design perfeito. Sempre detestei como o líquido acumula nessa borda. Talvez alguém resolva isso.
O ponto principal é que cada ranhura, curvatura e décimo de milímetro é resultado do trabalho de milhares de especialistas ao longo de vários anos. Por séculos, as pessoas vêm trabalhando para resolver o problema de transportar comida e bebida facilmente sem deixar que estraguem. Em 1795, o Ministério da Guerra da França ofereceu 12.000 francos a quem conseguisse conservar alimentos para exércitos distantes das linhas de suprimento. Isso levou à conservação moderna em latas. A lata de alumínio atual é o capítulo mais recente dessa busca de 200 anos. Como várias inovações tecnológicas, as latas de alumínio surgiram para suprir a máquina de guerra global. No mesmo ano, a máquina de guerra francesa buscava conservar alimentos e reinventar ferramentas de escrita essenciais para ordens, mapas e inventários militares. Pena e tinta eram uma bagunça no campo de batalha, então os lápis se tornaram a ferramenta preferida para operações de combate. Mas havia um grande problema para a França. O melhor grafite era extraído só de uma mina em Borrowdale, Inglaterra, e a França, em guerra com os ingleses, não conseguiria comprar esse suprimento essencial do inimigo. Como experimento rápido, vou quebrar este lápis ao meio. Preste atenção em como isso fez você se sentir agora. Talvez não tenha te feito sentir nada. Vamos voltar a isso em alguns minutos. De qualquer forma, o grafite era incrivelmente raro e a mina estava se esgotando. O governo britânico, ciente de seu monopólio natural, precisou protegê-lo. A Câmara dos Comuns chegou a aprovar lei que tornava o roubo de grafite um crime grave. Mesmo assim, pessoas continuavam tentando roubar grafite. A situação piorou tanto que oficiais britânicos inundavam os túneis entre uma operação e outra para impedir os ladrões. Mas os contrabandistas ainda tentavam a sorte roubando as minas e às vezes tinham sucesso. É curioso pensar que algo que já causou crise geopolítica hoje é vendido no Walmart por 50 centavos. Se países estão inundando minas por causa de lápis, nada nos objetos do dia a dia está separado da política. Governos brigam por materiais escassos. Essa história é tão antiga quanto a civilização. Embora pareça estranho, o design depende da preservação desses recursos. Designers e engenheiros estão constantemente enfrentando os desafios de trabalhar com as limitações de sanções, embargos e guerras. Por décadas, tentaram criar substitutos para o grafite de Borrowdale. Eles usavam pó de grafite de baixa qualidade e misturavam com agentes aglutinantes como goma e cera. O resultado eram linhas ásperas que rasgavam o papel. A Alemanha produzia lápis, mas a França também estava em guerra com ela. A França vivia a Revolução Francesa e estava cercada por inimigos hostis. Não posso subestimar o quão caótica era a situação geopolítica na Europa nesse momento específico. Os franceses não estavam brincando e iam dar um jeito de conseguir seus lápis custe o que custar. Se não pudessem mudar os ingredientes, iam mudar a receita. Eu sei que uma escassez de lápis parece ridícula hoje em dia, mas isso era um problema militar muito real. O ministro da Guerra francês encarregou Nicolas Jacques Conti de criar um lápis que não usasse grafite de Borrowdale. Conti era ideal para a tarefa. Ele era engenheiro, inventor, artista e compreendia tanto a ciência quanto a importância da sensação tátil na mão ao escrever e desenhar. A lenda diz que Conti tinha uma receita funcional em poucos dias e, em menos de um ano, recebeu uma patente pelo seu novo processo. Ele pulverizou grafite de baixa qualidade e lavou as impurezas. Depois, misturou com argila de oleiro. Isso criou uma pasta, que depois foi prensada em bastões longos, que eram secos e queimados em um forno. Os núcleos dos lápis eram colocados em ripas de madeira com sulcos, e então as partes superiores dos lápis eram cobertas com outra peça de madeira e lixadas até atingir a forma desejada. 2 séculos depois, ainda compramos lápis Conti da mesma empresa, e quase todos os lápis modernos usam o mesmo processo atualmente. Fabricantes de veículos elétricos adaptam seus produtos ao acesso a grafite, cobalto e níquel. Revestimentos químicos plásticos mudam com novas regulamentações. Os objetos em nossas vidas são moldados por recursos naturais finitos, governança e guerras. Quando a geopolítica bloqueia um material, o design busca alternativas, mas complica o processo. 70 anos depois, os lápis se tornaram valiosos e o magnata alemão A.W. Faber era um dos maiores fabricantes mundiais. Mesmo assim, sua empresa estava no prejuízo. Sei que sou estranho, vou explicar. No fim do século XIX, a Alemanha era uma potência industrial emergente.
Por séculos, a Alemanha era vários estados fragmentados, mas os prussianos os unificaram no Reich Alemão. Isso foi muito perturbador para a Europa e os Estados Unidos. Então eles lidaram com a ameaça alemã usando 3 camadas: tarifas, políticas e tecnologia. A Dixon Pencil Company, fabricante dos famosos lápis Dixon Ticonderoga, ainda usados hoje, detinha uma patente para máquinas de fabricação de lápis que reduziram custos. A patente impediu qualquer um, até concorrentes alemães, de usar as máquinas. Assim, empresas americanas inundaram o mercado com lápis baratos. Além disso, os Estados Unidos impuseram uma tarifa ou imposto de importação de 30% sobre qualquer lápis alemão que entrasse no país. As empresas americanas de lápis não estavam sujeitas a essa tarifa. Devido às patentes e tarifas do governo, a Alemanha não conseguia competir no preço dos lápis. Vale ressaltar que as tarifas podem ser usadas para alcançar resultados socialmente positivos, às vezes, mas, como regra geral, o livre comércio quase sempre é melhor para oferecer a você, o cliente final, uma ampla variedade de opções. Empresas americanas investiram na retórica do feito nos Estados Unidos, tornando a compra de lápis produzidos no país um orgulho nacional. Escolas, repartições públicas e até ferrovias foram proibidas de comprar lápis alemães. Só podiam comprar lápis americanos. Apesar da política protecionista, as empresas americanas de lápis continuavam no prejuízo. Elas só queriam encher o mercado com opções baratas. Após eliminar a concorrência alemã, aumentaram os preços. Os Estados Unidos ganharam uma batalha, mas a guerra por recursos e cadeia de suprimentos ainda estava por vir. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, a situação da Alemanha piorou. Os alemães pagaram 60 vezes mais por matérias-primas inferiores e os salários eram 10 vezes maiores. A W. Faber protestou contra as tarifas nos tribunais de apelação e geralmente perdia. E em 1917, o Conselho de Propriedade de Estrangeiros dos Estados Unidos confiscou a fábrica de Faber. Ela foi vendida para interesses americanos. Faber fazia um produto melhor por um preço menor, mas ainda assim perdia dinheiro, pois não se trata só do produto. É sobre acesso a materiais, barreiras tarifárias, cercas de patentes, compras nacionalistas e confisco em tempos de guerra. Ao fazer sua lista de compras com um lápis, você usa o resultado de uma negociação internacional. Lembra do lápis que quebrei antes? Quebrar isso agora pode parecer errado, e isso é bom, pois mostra que você entende o que um lápis realmente representa. Não se sinta tão mal. Agora tenho 2 lápis pequenos em vez de um grande, então não foi tanto desperdício, mas usar políticas governamentais para influenciar os mercados nunca parou. Por meio de tarifas e regulamentações, as empresas chinesas de carros elétricos estão proibidas de vender veículos elétricos de alta qualidade e preço baixo nos Estados Unidos. Empresas como a Amazon e a Uber operam no prejuízo por anos ou até décadas, sustentadas por capital de risco e fazendo lobby junto ao governo por políticas favoráveis. Elas sufocam o restante do mercado, e quando são as últimas empresas restantes, definem as regras. Claro, políticas e legislações não são apenas coisas que as empresas usam como arma umas contra as outras, e os smartphones são um ótimo exemplo disso. Existem 7,4 bilhões deles na Terra neste momento, e eles podem ser muito perigosos se não forem regulamentados. A bateria do seu celular é um incêndio químico controlado, altamente inflamável. Em condições erradas, celulares defeituosos já explodiram. Leis que evitam explosões são realmente apenas o mínimo necessário. A FCC limita a exposição à radiação de rádio a 1,6 watts por quilograma para manter os usuários seguros contra radiações nocivas. Os celulares devem ser testados para garantir que não interfiram em serviços de emergência, militares ou controle aéreo. Essas regulamentações dificultam bastante a entrada de novas empresas no mercado. É bem possível que as empresas já estabelecidas, como a Apple ou a Samsung, tenham ajudado a escrever algumas dessas leis para beneficiar seus próprios lucros. Mas também é inegável que essas leis são um dos principais motivos pelos quais o seu celular não simplesmente pega fogo, e elas são, na maioria das vezes, bem-sucedidas em evitar isso. As duas coisas podem ser verdade. Até coisas simples têm regulamentações absurdas. Lembra do garfo de plástico? Ele deve seguir as regras da FDA para contato com alimentos para garantir que não libera substâncias químicas em seu almoço.
Cada resina, corante e aditivo precisa ser aprovado antes de tocar na comida. Embora, ironicamente, o cérebro humano moderno talvez já contenha uma quantidade de microplásticos equivalente a um garfo de plástico, mas provavelmente isso não é um grande problema. Não vamos nos preocupar com isso. Vamos simplesmente não pensar nisso. Está tudo bem. Estamos bem. Estamos bem. A questão aqui não é que as regulamentações são sempre boas ou sempre ruins. O ponto é que as políticas moldam o objeto. O verdadeiro desafio do design é conseguir passar por essas exigências regulatórias. Agora, é aqui que a coisa fica estranha. Você pode controlar a cadeia de suprimentos, negociar regulamentações, criar um ótimo produto e ainda assim perder. A caixa do Big Mac era uma solução simples e eficiente até que um detalhe pequeno, porém importante, mudou. Fast food deveria ser rápido, mas no início dos anos 1970, um Big Mac era lento. Os funcionários do McDonald's tinham que embrulhar o hambúrguer em várias camadas de embalagem. O colar de papel impedia que amassasse, o papel alumínio ocultava manchas e mantinha o calor, e a caixa mantinha tudo junto. Cada camada tinha uma função, mas quando se trata de fast food, cada segundo conta. Agora, eu já projetei embalagens para fast food antes. Perder de 5 a 10 segundos embrulhando cada hambúrguer começa a pesar quando você tem 500 pedidos chegando na hora do almoço. À medida que o acúmulo de pedidos aumenta, isso leva a clientes insatisfeitos que se cansam de esperar e a equipe começa a ficar sobrecarregada. Também é difícil para os clientes abrirem essa embalagem rapidamente em movimento. O McDonald's precisou embalar o Big Mac de forma mais prática. Então, em 1975, o McDonald's desenvolveu a solução perfeita, a embalagem de poliestireno em formato de concha. Eu sei que uma caixa de isopor não parece inovadora hoje, mas na época era tecnologia de outro mundo. Bastava colocar o hambúrguer na caixa, fechar e pronto. Ela fazia o mesmo que a embalagem de papel, mas de forma simples. Além disso, a tampa aberta servia como tigela para as batatas fritas, e a caixa lembrava os antigos telhados dos restaurantes do McDonald's. Era o design perfeito até deixar de ser. A caixa não mudou, mas a percepção sim. Em meados dos anos 1980, as embalagens de isopor passaram a ser vistas como desperdício e ameaça ao meio ambiente. CFCs usados na fabricação de isopor estavam ligados à destruição da camada de ozônio. Agora, o McDonald's conseguiu fabricar a mesma caixa de isopor sem aqueles CFCs prejudiciais em 1988, mas a percepção do público permaneceu. Na verdade, uma caixa do McDonald's era útil por minutos, mas o isopor demoraria séculos para se degradar. Após entenderem essa realidade, tornou-se impossível ignorar as montanhas de isopor nos aterros sanitários. Clientes achavam estranho usar uma caixa por minutos, sabendo que ela duraria mais do que eles após ser descartada. A pressão pública e ambiental seguiu exigindo que o McDonald's mudasse a embalagem. Em 1990, a corporação anunciou que eliminaria gradualmente as embalagens de isopor e retornaria ao papel. O ponto principal é que ativismo e opinião pública redefiniram a história. As regras das embalagens mudaram e o design deixou de fazer sentido em um mundo mais consciente ambientalmente. Aceitação e popularidade são muito importantes, até para objetos simples do nosso dia a dia. Estamos quase no fim do vídeo, então vou revelar do que realmente se trata. Vamos voltar àquela torradeira do início. Sabe por que foram inventadas? Não foi por necessidade, já que uma frigideira quente torra pão perfeitamente. Ela foi criada porque as companhias de eletricidade precisavam de nós. No início dos anos 1900, a demanda por eletricidade era alta à noite e baixa durante o dia. Os geradores das usinas precisavam operar 24 horas por dia, queimando combustível caro que ninguém usava. Companhias de eletricidade contrataram designers para aumentar a demanda diurna de eletricidade. E um dos primeiros eletrodomésticos que eles criaram foi a torradeira. A torradeira não foi inventada para nos dar torradas. Ela foi criada para vender eletricidade. Essa busca pelo crescimento perpétuo cria complexidade e escassez artificiais, adicionando processos proprietários e custos de recursos a tarefas simples que uma frigideira quente poderia fazer muito bem. Mas a nossa compulsão de criar e crescer constantemente, a qualquer custo, continua alimentando a máquina até que ela se torne maior do que nós. A indústria moderna se tornou uma máquina massiva e autopropulsora.
Todos nós podemos influenciá-la, mas ninguém consegue guiá-la. Essa é a parte assustadora. Criamos um monstro que segue sozinho, impulsionado por si mesmo. E esse monstro avança em nome do progresso, mas ninguém concorda sobre o que isso realmente significa. Esse monstro carrega ao mesmo tempo nossas melhores intenções e nossos pontos cegos mais perigosos e assustadores. Cada um de nós vê só uma parte dessa máquina. Ninguém a enxerga por inteiro. Há fatores que talvez nunca vejamos nem entendamos totalmente. Por isso esses objetos complexos parecem tão baratos. Outra pessoa está pagando o preço, seja do outro lado do mundo ou nossos futuros bisnetos. Talvez nunca vejamos isso. Se o custo real desses produtos fosse considerado, seriam bem mais caros e tratados com mais respeito. Então por que continuar construindo? É porque nossa imaginação modela passados, futuros e lá hipóteses. Essas ideias criam pressão em nossas mentes e elas precisam sair. As ideias insistem em entrar no mundo físico. O impulso de criar é menos uma escolha e mais uma compulsão profunda ou um reflexo de dar forma ao que não nos deixa em paz. Esses objetos do dia a dia são milagres da civilização. O objetivo do projeto da torradeira de Thomas Thwaites era nos mostrar que, mesmo com o conhecimento moderno, fundir um pedaço bruto de metal e moldar uma carcaça de plástico beira o impossível sem o apoio de outras pessoas. A autossuficiência é uma ilusão absurda. Não existe um único ser humano na Terra que entenda como fazer qualquer objeto moderno completamente, desde a matéria-prima até o produto final. Nem chega perto disso. O conhecimento necessário para produzir um lápis ultrapassa a compreensão de qualquer pessoa. O cultivo da árvore requer conhecimento em silvicultura e seu corte demanda habilidade com o machado. Até a criação do machado para cortar a árvore e fabricar o lápis tem sua linhagem, exigindo ferreiros e marceneiros ensinados por outros. Cada passo esconde mais uma centena de outros. Cada um desses objetos é um registro físico de milhões de decisões tomadas por milhares de pessoas, seguindo essa compulsão de mover o mundo um passo adiante. Se você prestar atenção, há batidas de coração dentro desses objetos. Cada componente carrega impressões digitais, há esforço, amor e teimosia. Pessoas que debateram um material, anotaram em cadernos manchados, perderam o sono por cola que não secava ou lâmina sem corte. Suas escolhas permanecem. Os fantasmas das ideias deles vivem nesses objetos. Eles nos observam dos cantos silenciosos da vida cotidiana. Eu fiz este vídeo para homenagear a corrente humana que dá vida a esses objetos do dia a dia. Leve-os a sério, use-os bem e desperdice menos. Esses vídeos exigem centenas de horas para serem feitos. Li mais de 1000 páginas de artigos e livros. Conversei com especialistas e refleti sobre meus 15 anos na indústria do design. Se você gosta desses vídeos e quer ajudar a criar um espaço para discussões profundas e honestas sobre design e cultura, considere me apoiar no Patreon. Você pode se inscrever por alguns dólares mensais e receber acesso antecipado aos meus vídeos e um vídeo com comentários de bastidores como agradecimento. Agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon pelo apoio. Não conseguiria sem vocês. Espero que tenham aprendido algo e tenham um ótimo dia.